not guilty to all charges. Rapper Kid Cudi, whose legal name is Scott Mescudi, took the stand yesterday discussing his brief relationship with Combs' ex-girlfriend Cassie Ventura back in 2011. Mescudi also testified Combs broke into his Los Angeles home and claimed he was responsible for setting his Porsche on fire. Hoje você verá revelações surpreendentes sobre detalhes do julgamento do caso Diddy, como o do gerente do hotel, revelando que, após a passagem do rapper pelo local, era necessário deixar o quarto fora de uso para que uma limpeza profunda fosse feita, e que quantidades absurdas de óleo e cera de vela eram encontradas no local. Isso e mais detalhes chocantes sobre o que aconteceu em cada um dos dias do julgamento, você confere agora, aqui no Biografia do Crime. Primeiro dia. No primeiro dia do julgamento de Sean Diddy Combs, os promotores apresentaram o caso ao júri. Eles explicaram quais são as acusações contra o rapper. Os supostos crimes abrangem o período de aproximadamente 2004 a 2024. Um mês antes do julgamento, duas das acusações foram adicionadas. Diddy teria cometido os crimes durante anos e não teria feito isso sozinho, e sim com uma rede de associados e funcionários, enquanto silenciava as vítimas com chantagens e violência que incluíram sequestro, incêndio criminoso e agressões físicas. Os promotores também alegaram violência sexual contra as três mulheres. Foi revelado que Diddy rejeitou um acordo judicial que poderia significar uma pena mais leve. Os termos desse acordo não foram divulgados. Nesse primeiro dia, as festas Freak Off foram citadas e a procuradora Emily Johnson alegou que, em um desses eventos, Diddy pediu para que um profissional do sexo urinasse na boca de Cassie, que era sua namorada na época. Ela permitiu que isso acontecesse, se sentiu pressionada pela situação, mas acabou aceitando, apesar de que isso era algo que ela não queria fazer. Já foram abordados em vídeos aqui no canal o que ocorria nas Freak Offs e mais detalhes sobre o relacionamento entre Diddy e Cassie. Depois de terminar esse vídeo, confira os outros. A primeira testemunha a depor no julgamento foi Israel Flores. Ele trabalhava como segurança do hotel onde Diddy agrediu Cassie em 5 de março de 2016. A agressão foi registrada por câmeras do local e a gravação se tornou uma prova contra o rapper recentemente. Israel contou que, naquele dia, recebeu uma denúncia de que havia uma mulher em perigo no 6º andar. Quando olhou pelas câmeras, ele teria visto Diddy andando de um lado para o outro. Quando chegou ao 6º piso, Cassie estava no chão e Diddy em pé. O funcionário teria sugerido que os dois fossem para o quarto e percebeu que tinha um vaso quebrado ali. Algum tempo depois, ainda segundo o depoimento de Israel, Diddy tentou suborná-lo, lhe mostrando várias notas de dinheiro e pedindo silêncio. No entanto, Israel teria negado e respondeu que os danos ao vaso seriam cobrados. Ele completou dizendo que, dias depois, procurou imagens de vigilância do incidente, mas não encontrou. Com isso, Brian Steele, advogado de Diddy, perguntou ao segurança se ele chamou a polícia naquele dia e Israel respondeu que não. A defesa de Diddy perguntou ao segurança o porquê desses detalhes só serem revelados agora e ele respondeu que não havia dito tudo. Depois de Israel, Daniel Phillip testemunhou. Segundo a agência de notícias Associated Press, ele disse que era um stripper e ganhava de 700 a 6 mil dólares para fazer sexo com Cassie, enquanto Diddy assistia e dava instruções. O primeiro encontro teria ocorrido em 2012. Ele disse que parou de se encontrar com o casal depois que viu Diddy jogar uma garrafa em Cassie e arrastá-la pelos cabelos para um quarto enquanto ela gritava. Javier Donaldson, advogado de Diddy, tentou descredibilizar Phillip ao ler o artigo slogan dele em tom de deboche. O slogan: a melhor experiência de noite das mulheres. Segundo dia. Na terça-feira, dia 13, Cassie testemunhou que Diddy era poderoso, abusivo e controlador. A agredia impiedosamente e ordenava que ela fizesse sexo repugnante com estranhos durante maratonas de vários dias, movida a entorpecentes, as famigeradas Freak Offs.
O depoimento durou cerca de 5 horas e durante esse período Cassie se emocionou. Ela fez as alegações revelando detalhes humilhantes dos quais diz ter vivido. Ela descreveu que viveu um relacionamento turbulento de 10 anos com o rapper e que ele foi consumido pela e pela obsessão dele com uma forma de voyeurismo em que ele controlava toda a situação. Grávida de 8 meses, às vezes Cassie colocava as mãos na barriga enquanto testemunhava. Entre seus apoiadores no tribunal estava seu marido, Alex Fine. Cassie contou aos jurados que as exigências sexuais de Diddy eram muitas vezes revoltantes e que faziam ela se sentir fortemente objetificada. Segundo Cassie, ela suportou-o porque estava apaixonada. Ela também afirmou que o rapper controlava todos os aspectos de sua vida, desde sua carreira até sua moradia. Terceiro dia. Na quarta-feira, dia 14, Cassie disse que tentou terminar com Diddy e ele tentou invadir seu apartamento em Los Angeles e a estuprar no chão da sala. Cassie chorou em alguns momentos do depoimento e disse que, enquanto estava com Diddy, tentou auto-infligir ferimentos para aliviar o sofrimento das violências que sofria. Ela também consumia entorpecentes para aguentar a situação. Também disse que, em 2023, começou a fazer terapia para lidar com o trauma, pois estava pensando em acabar com a própria vida. Neste mesmo ano, ela abriu um processo contra Diddy, mas horas depois desistiu após selar um acordo com ele. Recentemente foi revelado que o valor do acordo foi de $20 milhões. Ela contou que, durante o namoro, não se sentia livre para recusar as exigências dele, as quais consistiam que ela tivesse vários encontros com profissionais do sexo, relações que ele controlava por horas e até por dias. Segundo ela, Diddy também ameaçava vazar vídeos dela em situações sexuais humilhantes. Cassie declarou: "Eu temia pela minha carreira, temia pela minha família. É simplesmente constrangedor. É horrível e repugnante. Ninguém deveria fazer isso com ninguém." Durante o seu depoimento, ela contou sobre vários episódios de violência. Segundo ela, no início do relacionamento, em 2007, ele a agrediu repetidamente e a derrubou no chão de um veículo com um golpe na cabeça. Em 2011, quando Diddy descobriu que Cassie estava se relacionando com Scott Mescudi, conhecido como Kid Cudi, ele teria chutado suas costas. Depois disso, ela teria mentido para sua mãe, ao alegar que aquela era a primeira vez que tinha sido agredida por ele. Sobre esse evento, Cassie declarou: "Não é normal ser constantemente machucada pela pessoa que você ama, que diz que te ama." Quarto dia. Na quinta-feira, dia 15, Cassie passou a ser interrogada pela defesa de Diddy. Ela foi pressionada a ler em voz alta suas próprias mensagens explícitas que enviou a ele, incluindo textos que a mostravam expressando desejo por sexo em grupo com entorpecentes. Essa foi a experiência que a deixou traumatizada, de acordo com seu depoimento anterior. Diante do júri, os advogados de Diddy tentaram retratar Cassie como uma mulher disposta e ávida do estilo de vida sexual do rapper. A defesa ainda alegou que, mesmo que Diddy pudesse ser violento, nada do que fez se configurava como crime. Em uma das trocas de mensagem de agosto de 2009, Diddy pergunta a Cassie quando ela queria encontrá-lo e ela responde: "Estou sempre pronta para surtar." Depois de 2 dias, ela enviou uma mensagem explícita e ele respondeu com grande expectativa. Em seguida, ela disse: "Eu também, só quero que seja incontrolável." Em 2017, Cassie enviou a seguinte mensagem: "Eu amo nossos freak-offs quando nós dois queremos isso." E no julgamento, ela disse que chamar os freak-offs de amorosos eram apenas palavras naquele momento. A advogada Ana Estevan liderou o interrogatório a Cassie. Ana alegou que Cassie sentia ciúmes de Diddy com outras mulheres. Já Cassie respondeu que ela era proibida de se encontrar com outras pessoas, mas ele não. Ana então perguntou se era justo dizer que a carreira de Diddy foi arruinada depois do surgimento do processo aberto por Cassie em novembro de 2023, época em que o conceito de freak-off se tornou público, e Cassie respondeu: "Eu posso entender que sim."
Cassie reclamou que os jurados não estavam ouvindo o contexto completo das mensagens destacadas pela defesa e afirmou que há muita coisa que pulamos. E se você está acompanhando o vídeo até aqui, considere deixar um valeu demais. Na aba de comentários há um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação, basta clicar e escolher um valor. Quinto dia. Na sexta-feira, dia 16, a defesa de Diddy falou sobre a relação conflituosa entre ele e Cassie. Novamente, os advogados dele tentaram mostrar a mulher como uma pessoa inconstante. Anna tentou diminuir a credibilidade de Cassie, enfatizando o tempo que ela ficou ao lado de Diddy, mesmo com a violência e as coações. Um áudio de Cassie foi exposto. Nessa gravação, ela ameaçava tirar a vida de um homem que poderia ter um vídeo dela em uma das freak-offs. A gravação foi exposta ao júri e Cassie não contestou e manteve a calma. A defesa falou novamente sobre a dependência de drogas e medicamentos do casal. Durante a análise de e-mails e mensagens de texto do começo da década de 2010, os advogados mostraram que, algumas vezes, Cassie participou e planejou detalhes dos atos sexuais em grupo. O júri ouviu o conteúdo das mensagens trocadas pelo casal, e algumas delas continham conteúdo explícito. Cassie disse que participou dos atos em grupo porque estava apaixonada e porque queria agradar Diddy, até o momento em que começou a sentir que não tinha muitas opções. A cantora Dawn Richard também depôs no julgamento na sexta-feira, e ela disse que presenciou Diddy agir Cassie fisicamente em várias ocasiões. Dawn contou que, em um encontro na casa de Diddy em 2009, o músico estava furioso e tentou acertar a cabeça de Cassie com uma frigideira. Segundo Dawn, Cassie desviou do golpe e se encolheu em posição fetal no chão. Dawn declarou: ele começou a tocá-la e chutá-la, no corpo e na cabeça. Fiquei com medo por ela e com medo de fazer qualquer coisa. Nunca tinha visto nada parecido. Quando saiu do tribunal, Cassie divulgou uma declaração dizendo que esperava que seu depoimento ajudasse outras pessoas a se curarem do abuso e do medo. Ela declarou na mensagem: para mim, quanto mais eu me curo, mais consigo me lembrar. E quanto mais eu consigo me lembrar, jamais esquecerei. Fala na saída do tribunal. Na terça-feira, dia 20, Diddy falou pela primeira vez na saída do tribunal. Ele expressou afeição pelos espectadores e pediu que a seguinte mensagem fosse transmitida: eu amo todos vocês. Sim, com amor. Por favor, diga ao Justin que estou pensando nele. Os prováveis alvos dessa mensagem são o filho de Diddy, o ator Justin Combs, ou o músico Justin Bieber. Sexto dia. No dia 21, Dawn Richard foi a primeira a depor e reforçou as acusações de extorsão contra Diddy. A cantora Danette Kane indicou que ele ameaçou tirar a vida de pessoas caso não obedecessem. A defesa de Diddy fez ela admitir que não tinha visto ele com armas ou entorpecentes, apesar dela ter testemunhado que antes tinha visto. Carrie Morgan, ex-amiga de Cassie, foi a segunda a testemunhar e declarou que ele agrediu a ex-namorada e que também foi vítima de sua agressão. Os advogados não fizeram comentários. Carrie também citou os ciúmes de Diddy e confirmou que o empresário se incomodou com a conversa da ex-namorada com Michael B. Jordan quando eles estavam separados. David James, que foi assistente de Diddy de 2007 a 2009, foi o último a depor e afirmou que Cassie não conseguia sair do relacionamento. Sétimo dia. No sétimo dia de julgamento, 10 testemunhas já tinham sido ouvidas. Antes de o júri ser dispensado para o almoço, David James descreveu ter visto Diddy usando entorpecentes e os dando para amigos. Algumas vezes David foi quem conseguiu as drogas. Ele também falou sobre a sua função em abastecer quartos de hotel para o réu e comprar itens como preservativos, óleo de bebê e lubrificante, e que foi orientado a não solicitar reembolso à empresa por serem itens para os quais ele não queria ter um registro.
Ele também revelou ter sido submetido a testes de detector de mentiras e uma revista intimidadora quando uma das pulseiras de Diddy sumiu. As coisas que David conta que viveu também beiram a fatalidade. Ele disse que certa vez foi, com o segurança, pegar comida para Diddy numa lanchonete e lá eles encontraram Marion Knight, de apelido Suge, rival do rapper. Quando eles voltaram para a casa do rapper e Diddy soube da presença de Suge, todos retornaram até a lanchonete. Diddy esperou no banco de trás do carro, com 3 armas no colo, enquanto ordenava aos seus funcionários que procurassem o rival. Ele tinha sumido. Depois desse acontecimento, David apresentou seu aviso prévio e deixou a empresa em maio de 2009. Regina Ventura, mãe de Cassie, disse que visitava menos a filha a partir do momento em que ela começou a namorar Diddy. Ela também se lembrou do abuso que Cassie teria sofrido, das imagens que ela teria feito da condição e de um empréstimo que ela supostamente fez para pagar a Diddy $20 milhões que ele pediu. Sharai Hayes, acompanhante masculino, foi para o banco de testemunhas antes do intervalo para o almoço e disse que a função dele era criar uma cena sexy que fosse agradável, com Cassie e Diddy. Depois do almoço, Gerard Gannon, um agente especial da Homeland Security Investigation, prestou depoimento sob interrogatório direto que continuou na quarta-feira, dia 21, às 10 da manhã. 8º dia. No 8º dia de julgamento de Diddy, foi constatado que uma bolsa Gucci que pertenceu a ele foi encontrada com uma variedade de pílulas, pó branco, uma substância semelhante a uma rocha cristalina, um canudo de plástico, uma nota de $100 e outros itens, segundo o agente especial Gerard Gannon. O pó e os resíduos do canudo testaram positivo para cocaína e cetina. A nota de $100 tinha vestígios dessas substâncias. Além disso, um frasco de colírio encontrado na bolsa testou positivo para MDMA e cetamina. Vários comprimidos também foram testados e apresentaram a droga sintética e outras substâncias controladas. Diddy se declarou inocente de 5 acusações, incluindo uma acusação de conspiração de extorsão, 2 acusações de tráfico sexual e 2 acusações de transporte para fins de prostituição. Se for condenado, ele pode ficar preso pelo resto da vida. 9º dia. Chegamos ao 9º dia do julgamento. Ao todo, 16 testemunhas já foram ouvidas. Nessa data, foram ouvidos Kid Cudi, George Kaplan, ex-assistente de Combs, Joshua Croft, agente de informática forense do Departamento de Investigações de Segurança Interna, Frederick Zemmour, gerente-geral do Hotel L'Hermitage, na Califórnia, e Mila Morales, ex-maquiadora de Diddy e Cassie. Kid Cudi contou que conheceu Cassie em 2008 e que os dois se tornaram amigos até que começaram a namorar por volta de 2011. Ele disse que sabia que Cassie e Diddy tinham alguns problemas e não estavam mais juntos. No entanto, quando Diddy soube do relacionamento entre eles, ligou e disse que queria conversar. Então Kid, que estava no hotel com a Cassie, voltou para casa. Quando chegou, Diddy não estava lá, mas ele encontrou as câmeras de segurança mexidas. Os presentes que ele tinha comprado para a família estavam abertos e seu cachorro estava trancado no banheiro. Depois dessa invasão, Kid passou o fim do ano com a família da Cassie, recebeu algumas mensagens de texto de Diddy, mas não quis conversar com ele e explicou que o motivo é que acreditava que ele tivesse invadido a sua casa. Kid seguiu o depoimento dizendo que, numa certa manhã de janeiro de 2012, o cuidador de seu cachorro ligou avisando que sua Porsche estava em chamas. Posteriormente, Kid disse que o teto de seu veículo parecia ter sido cortado e dentro dele jogado um coquetel Molotov. Os danos causados à Porsche foram irreparáveis. Quando Kid finalmente se encontrou com Diddy, ele disse que o réu estava parado, olhando pela janela com as mãos para trás como um vilão da Marvel. Os dois conversaram sobre o atual namoro de Cassie e Kid questionou Diddy sobre o ataque à sua Porsche. Diddy negou o envolvimento. Em 2015, os dois se encontraram de novo em uma boate e Diddy pediu desculpas a ele. Kid disse que, nesse momento, encontrou paz diante dessa situação.
Ainda sobre Cassie, Kidd disse que se sentiu usado e chateado quando descobriu que Cassie voltou para Didi. O motivo disso é que ela lhe contou que sofria abuso físico no relacionamento. Ele disse que ela não mencionou ter sofrido abuso sexual. No momento de depor, sem a presença do júri, George Kaplan invocou seu direito constitucional de não testemunhar para não se autoincriminar. Em resposta a isto, o juiz responsável pelo caso, Arun Subramanian, assinou uma ordem de imunidade exigindo que ele testemunhasse. É importante ressaltar que George ainda pode ser processado caso minta no tribunal. George contou que raramente carregava dinheiro para Didi, mas que uma vez, em 2015, a equipe de segurança do rapper pediu para ele segurar $50 mil enquanto estavam no jato particular do réu. George também revelou que precisou retirar $10 mil em dinheiro no Western Union, uma empresa de serviços financeiros. Ele explicou que entregava o dinheiro a Didi. Ele também testemunhou que viu o comportamento violento de Didi em 3 ocasiões. 2 vezes com Cassie em 2015, no jato particular, e um terceiro no fim do mesmo ano, em que viu a cantora com ferimento visível enquanto estava em uma das casas do réu. Ele disse que uma vez viu Didi jogando várias maçãs verdes, decorativas ou reais, em outra namorada, mas não sabe se ela foi atingida. Em setembro de 2015, ele deixou o emprego e declarou que a principal razão pela qual deixei meu trabalho como assistente do Sr. Combs foi que eu não me sentia confortável ou alinhado com os comportamentos físicos que estavam acontecendo e dos quais fui testemunha ao longo de alguns meses. George declarou que contou a Didi que estava saindo porque o pai estava doente e que o rapper foi extremamente generoso. George disse que trabalhar com ele foi uma oportunidade única na vida, mesmo que tenha pedido demissão por motivos morais. Joshua Croft testemunhou que extraiu dados de 3 laptops de Cassie. Um tinha sido redefinido para as configurações de fábrica. Outro exibia a tela de login de um perfil de usuário chamado Frank Blake. E um terceiro estava amassado e entortado, e não foi possível ligá-lo. Frederick Zemmour contou que registros do hotel revelavam uma mudança em nomes de perfil. Primeiro, um registro estava com o nome de Sean Combs em dezembro de 2006, mas depois ele foi alterado para Jack Starr em 2009. Entre 2011 e 2012, o nome foi mudado várias vezes. Em 2019, se tornou Ryan Lopes. Esses registros do hotel foram mostrados ao júri, além das seguintes anotações: favor monitorar do lado de fora do quarto, no corredor, para borrifar aromatizador de ambiente. Sempre derrama cera de vela em tudo e usa quantidade excessiva de óleo. Colocar o quarto fora de uso após a saída para limpeza profunda. Favor autorizar um valor extra de $1.000 quando o hóspede estiver conosco para cobrir possíveis danos ao quarto. Mila Morales afirmou que trabalhou para a Didi de 2000 a 2005, mas que largou o emprego para atender outros clientes famosos. Ela disse que conheceu Cassie em um ensaio fotográfico em Nova York. Nessa época, Cassie tinha 16 anos, segundo Mila. Cassie era como uma irmã mais nova para ela. Em 2010, durante o fim de semana do Grammy, Mila e Cassie voltaram para um quarto de hotel onde estavam hospedadas. Didi foi para lá, fechou a porta e uma gritaria aconteceu no cômodo. Ele saiu furioso do local e Mila disse que viu Cassie arrasada, com o olho inchado, o lábio machucado e hematomas na cabeça. Com isso, Mila levou Cassie para sua casa por alguns dias. Ela disse que não chamou a polícia por medo de Didi. Um amigo de Mila examinou Cassie, recomendou que ela fosse ao pronto-socorro, mas ela recusou. Mila também contou que concedeu cerca de 8 entrevistas sobre o caso e que não foi paga para fazer isso. O julgamento deve retornar em 27 de maio, na terça-feira, após o Memorial Day. Os depoimentos devem ser da ex-diretora de marketing de Didi, Capricorn Clark, e de membros do Departamento de Polícia de Los Angeles e do Corpo de Bombeiros de Los Angeles.
O julgamento de Sean Diddy Combs segue trazendo à tona uma série de alegações graves que envolvem desde abuso físico e psicológico até possíveis crimes federais relacionados ao tráfico sexual. Ao longo dos 9 dias de audiência, o tribunal ouviu uma série de testemunhos impactantes, muitos deles repletos de detalhes que chocaram tanto o público quanto o júri. Por outro lado, a defesa de Diddy tenta pintar um quadro diferente, argumentando que o relacionamento entre ele e Cassie era consensual e que parte das mensagens apresentadas indicam desejo mútuo e participação ativa dela em diversos episódios. Os advogados também levantam questões sobre a credibilidade das testemunhas e o timing de algumas das denúncias. Com mais testemunhos programados e o processo ainda em andamento, o desfecho deste caso permanece em aberto. O que está claro até agora é que o julgamento é complexo, envolve múltiplas camadas e pessoas e levanta discussões importantes sobre poder, consentimento, abuso e justiça. Seguiremos acompanhando os próximos desdobramentos. Quais outras histórias você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.